Faixa 1. Como usar a Pentop. A Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer apresenta experiência multissensorial para pessoas com deficiência visual no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, que traz acessibilidade à exposição permanente Transformações Urbanas, Porto Alegre de Montauri a Loureiro, aqui no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, instalado no solar Lopo Gonçalves. Esta exposição dispõe de mediação ao vivo, fotografias ampliadas, elementos táteis e audiodescrição gravada armazenada nesta Pentop. A Pentop é um dispositivo semelhante a uma caneta e tem um sensor na ponta que identifica códigos impressos em etiquetas afixadas aos elementos da exposição, reproduzindo os respectivos conteúdos em áudio. Saiba agora como usar a sua caneta falante. Retire a tampa que protege o sensor da Pentop e guarde-o. Aponte o sensor para baixo. Perceba que a Pentop tem 6 botões, mas nesta visita você só vai usar o terceiro de cima para baixo, para ativar e desativar pausas, e o último que regula o volume. Para ajustá-lo, pressione o botão. Você vai escutar a palavra volume no nível atual. Aumente-o pressionando o botão até alcançar o nível desejado e solte-o. Para diminuir o volume, pressione o botão outra vez, até chegar ao nível desejado. Cada áudio é acionado automaticamente a partir da leitura que o sensor faz da etiqueta correspondente. Para escutar o conteúdo relacionado a determinado elemento, apenas aproxime a ponta da Pentop da respectiva etiqueta sem arrastar a caneta ou pressionar o sensor. Se você quiser escutar o áudio novamente, basta reaproximar sua Pentop da mesma etiqueta. Para desligar a caneta, recoloque a tampa que protege o sensor e pressione o primeiro botão por 3 segundos, até ouvir a saudação final, Pentop, a caneta falante, desligando. Agora que você já sabe usar a sua Pentop, entenda na próxima faixa como está organizada esta exposição. Faixa 2. Como está organizada a exposição acessível. Experiência multissensorial para pessoas com deficiência visual no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo é baseada na exposição permanente Transformações Urbanas, Porto Alegre de Montauri a Loureiro, e apresenta fotografias ampliadas e elementos táteis, como diagramas de acrílico em relevo, maquetes e objetos de referência, todos com audiodescrição, para abordar os primeiros planos de expansão da cidade e as principais construções erguidas entre os séculos XVIII e XX. Os elementos táteis foram criados com base em uma maquete que mostra a expansão de Porto Alegre em um painel com 10 imagens de diferentes locais da cidade. Uma maquete tátil representa em escala menor essa maquete original. E cada uma das 10 imagens do painel foi ampliada e ganhou um diagrama tátil em acrílico, ou uma maquete em 3 dimensões. Objetos de referência relativos a cada local retratado foram incorporados para enriquecer a sua experiência nesta exposição. Confira agora algumas orientações para que você aproveite ao máximo a visita. Quando quiser conhecer informações sobre um determinado ponto de interesse sinalizado na maquete tátil, peça ao mediador que organize o respectivo material no cavalete. Em todas as imagens ampliadas e todos os elementos táteis, você encontrará um disquinho de acrílico em relevo que contém a etiqueta sonora. Nas imagens ampliadas e nos diagramas táteis, a etiqueta em relevo sempre estará no canto superior direito. Nos objetos de referência, você encontrará a etiqueta em relevo colada em outra etiqueta de papelão presa por um barbante. Nas faixas armazenadas na Pentop, a audiodescrição está em voz feminina e os demais conteúdos em 2 vozes masculinas. Sempre que achar necessário, acione uma pausa em sua Pentop, pressionando o terceiro botão de cima para baixo e peça ajuda ao mediador. Para retomar o mesmo áudio, pressione o botão novamente, ou localize outra etiqueta em relevo e aponte sua Pentop para ela. Quando quiser encerrar a visita, aponte sua Pentop para a etiqueta em relevo no canto superior direito do cavalete. Você vai escutar a faixa final da Pentop, com a ficha técnica
e os agradecimentos. Todas as fotografias ampliadas medem 40 centímetros de largura por 31 de altura e são emolduradas por uma borda branca, de largura variável. Agora, para conhecer um pouco mais sobre o museu e a sala da maquete original, procure a etiqueta em relevo no marco da porta onde estamos, à esquerda, mais ou menos na altura da sua cintura, e aponte sua pentop para ela. Faixa 3. Onde estamos? Seja bem-vindo ao Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, que conta a história da nossa cidade. Estamos no Solar Lopo Gonçalves, localizado na Rua João Alfredo, número 582, no bairro Cidade Baixa. Trata-se de uma edificação remanescente da arquitetura colonial, construída provavelmente entre 1845 e 1853, que foi a chácara da família do português Lopo Gonçalves Bastos. A fachada externa do solar está pintada de branco e as janelas têm marcos de madeira pintados de verde escuro. As vidraças quadriculadas ficam do lado de fora e as folhas de madeira se abrem para dentro. No alto de cada janela, há meia rosácea, um retângulo envidraçado em que 2 semicírculos concêntricos formam arcos. Dentro de cada semicírculo está o desenho estilizado de 3 pétalas. A rosácea é um ornamento arquitetônico que representa pétalas de flores e remete a uma rosa que desabrocha. Um jardim bastante arborizado contorna o solar. No pátio da frente, bem no centro, encontra-se uma magnólia, árvore de flores brancas ou rosadas, grandes e perfumadas. A entrada principal do solar se dá por uma escada lateral. Se você quer saber mais sobre a história do Museu Joaquim Felizardo, visite a exposição O Solar que Virou Museu, que também conta com audiodescrição. A exposição Transformações Urbanas Porto Alegre de Montauri a Loureiro está montada no segundo andar do solar, em uma sala retangular de 7 por 4 metros e pé direito de aproximadamente 3,5 metros, com piso e forro de madeira escura e paredes brancas. A maquete original, que mostra a expansão da cidade de Porto Alegre e um painel com 10 imagens, está à sua esquerda. Dê 3 passos à frente. Vire-se para a esquerda e dê mais um passo. Pronto! Você está de frente para a maquete original. Agora, encontre uma etiqueta sonora no canto inferior direito da maquete, mais ou menos na altura de seus joelhos, e aponte sua pentop para ela. Faixa 4. Maquete original da expansão de Porto Alegre. A maquete original, que relaciona a expansão dos aterros em Porto Alegre a 10 construções históricas, combina uma maquete coberta por um tampo de vidro e um painel com 9 fotografias e um mapa. A maquete representa, em tons de verde, o mapa da cidade em 1839 e, por baixo dele, as 2 áreas de aterro realizadas, respectivamente, nos séculos XIX e XX. Neste ponto de vista da cidade, o norte aponta para baixo. A escala da maquete é de 1 para 3.000, ou seja, a representação é 3.000 vezes menor do que a área real. Tem 1,63 m de comprimento por 1,90 m de largura. Está instalada em uma base sobre 4 pés com rodinhas e inclinada a 40 graus em relação ao chão. Na base da maquete, a 78 centímetros do chão, está uma legenda colorida inscrita em uma faixa com 28 centímetros de altura que se estende por toda a largura da maquete. Esta legenda retrata a expansão da cidade às margens do Guaíba por meio dos 2 aterros. É possível perceber que a área original foi praticamente triplicada com o espaço tomado do lago. Acima e por trás da maquete, um painel pintado de preto com 90 centímetros de altura por 2,50 metros de largura está afixado na parede. Ele apresenta 10 retângulos vazados, dispostos em 2 linhas, cada um ocupado por uma imagem de uma edificação histórica. Cada retângulo tem 25 centímetros de altura por 35 de largura e traz abaixo uma legenda em letras brancas sobre fundo preto. No chão, perto da maquete, um tótem com 73 centímetros de altura traz um painel eletrônico com um botão preto que aciona um circuito de pequenas lâmpadas distribuídas na superfície da maquete. Elas sinalizam os 10 pontos representados pelas imagens.
Quando uma lâmpada se acende na maquete, ao mesmo tempo uma luz destaca no painel a imagem correspondente. De acordo com a professora Daniela Marzola Fialho, em seu artigo A Planta de Porto Alegre de 1839, um mapa de uma cidade sitiada, esta maquete original retrata a representação do terceiro mais antigo mapa de Porto Alegre, na época, capital da província de São Pedro. O mapa foi levantado e executado em 1839, em plena Revolução Farroupilha, pelo português Luís Pereira Dias. Naquele momento, a cidade estava atravessada a leste por uma linha de trincheiras e fortificações, erguida como defesa em 1836. A planta, uma das primeiras a demonstrar que o terreno de Porto Alegre não é plano, representa parte da cidade e seus arredores, o Lago Guaíba e algumas de suas ilhas. São visíveis a península que avança a oeste na direção do Guaíba, algumas ruas e edificações e a linha de fortificações. Agora, peça ao mediador a legenda da maquete tátil e aponte sua pentop para a etiqueta no canto superior direito. Faixa 5. Legenda tátil da maquete original. Esta legenda tátil reproduz a legenda localizada na base da maquete original, que tem o norte apontando para baixo. Coloque sua mão esquerda no canto superior esquerdo da legenda. Desça lentamente e com a ponta dos dedos perceba na área de EVA Crespo os limites do mapa de Porto Alegre em 1839. Esta porção está em verde e representa a península que avança para o Guaíba. Agora identifique a faixa mais baixa, texturizada e bem estreita que contorna a maior parte do mapa de 1839. Ela corresponde ao aterro realizado no século XIX e está em vermelho. Abaixo e acima dessa faixa, perceba duas áreas cobertas por pontinhos. Elas representam o segundo aterro realizado no século XX. Estas porções têm fundo laranja. A área em relevo mais baixo corresponde ao Lago Guaíba e está na cor branca. Finalmente, perceba no canto inferior direito uma pequena área com as bordas detalhadamente recortadas. Ela representa parte de uma das ilhas no Guaíba e está em verde. Agora, peça ao mediador a legenda da maquete tátil, que reproduz a maquete original, e aponte sua pentop para a etiqueta no canto superior direito. Faixa 6. Legenda da maquete tátil de Porto Alegre. Esta legenda em relevo relaciona materiais e informações da maquete tátil, que reproduz a maquete original de Porto Alegre. O fundo é de acrílico branco. Cada um dos 9 itens informativos, além do título, está em grandes letras maiúsculas pretas e também em braille. Ao lado de cada item alinhado à esquerda, há um quadradinho com 2,5 cm feito de um material diferente. Comece a tatear a legenda de cima para baixo. As informações são as seguintes: MDF pintado de verde escuro, terreno. Acrílico liso transparente esverdeado, Lago Guaíba. 2 retângulos, um vazado e outro cheio, em EVA cinza, prédios do século XIX. Formas geométricas em acrílico branco, prédios do século XX e aterros. Linha pontilhada cinza, fortificações. Linha áspera marrom, ruas. Esponja abrasiva verde escura, vegetação. EVA Crespo verde claro, área rural. Bolinha perolada, pontos de interesse. Agora, peça ao mediador a maquete tátil que reproduz a maquete original e aponte sua pentop para a etiqueta no canto superior direito. Faixa 7. Maquete tátil de Porto Alegre. Esta maquete tátil reproduz em relevo
a maquete original da expansão de Porto Alegre, baseada no mapa da cidade em 1839. A base em acrílico liso transparente e esverdeado mede 70 centímetros de largura por 50 de altura. A escala é de 1 para 5.000, ou seja, a representação é 5.000 vezes menor do que a área real. Como na maquete original, neste ponto de vista da cidade, o norte aponta para baixo. Você encontra esta sinalização em braille no acrílico da base, que representa o Lago Guaíba, na parte inferior à direita. A mesma indicação também está em acrílico branco. Espalhadas pelo terreno da maquete, representado em MDF pintado de verde escuro, há 8 bolinhas que sinalizam os pontos de interesse retratados nas 10 imagens originais. Uma única bolinha representa a Igreja Matriz com Capela do Divino, o Palácio do Governo e a Assembleia Provincial. As outras 7 bolinhas representam uma edificação cada: Igreja Nossa Senhora das Dores, Solar Lopo Gonçalves, Campos da Várzea Redenção, Santa Casa de Misericórdia, Solar dos Câmara, Igreja do Rosário e Fortificações. Comece a tatear a maquete pela esquerda, região que corresponde à Zona Leste de Porto Alegre. Lembrando que a maquete foi baseada no mapa da cidade em 1839, perceba que a maior parte da área rural, representada pelo EVA Crespo verde claro, concentra-se na Zona Leste e está entremeada por algumas ruas, representadas pelas linhas ásperas e marrons, e prédios, representados por retângulos de EVA cinza. Siga tateando devagar para a direita. Identifique as fortificações representadas pela linha pontilhada cinza que atravessa a cidade de sul a norte. Movendo as mãos lentamente para a direita, repare como o relevo de Porto Alegre se eleva em direção ao centro da península que avança para o Guaíba. Esta região apresenta uma concentração de construções em meio a alguns pontos com vegetação, representada pela esponja abrasiva verde escura. Acima e abaixo da península, perceba as áreas aterradas repletas de prédios erguidos no século XX, representadas por formas geométricas em acrílico branco. Na extremidade direita da península, às margens do Guaíba, um pequeno retângulo de acrílico branco sinaliza a usina do gasômetro. Subindo um pouco, você encontra uma área com vegetação, representando o atual Parque da Harmonia. Explorando a área à esquerda do parque, você encontra uma edificação alta, dupla, com as laterais em curva. É o centro administrativo, composto também por um prédio retangular mais baixo. Abaixo e muito próximo está o prédio circular da Procergs, junto a outro retangular que está ligado por uma linha fina à edificação estreita da Escola Técnica Parobé. Agora que você reconheceu toda a maquete, experimente descobrir cada bolinha que sinaliza um ponto de interesse. Se precisar, dê uma pausa na sua pentop e peça o auxílio do mediador. À medida em que for encontrando os pontos, aponte sua pentop para a respectiva etiqueta à esquerda da bolinha. Faixa 8. Igreja Matriz com Capela do Divino Espírito Santo, Palácio do Governo e Assembleia Provincial. No painel, primeira imagem da primeira linha. Igreja Matriz. Foto em preto e branco de Virgílio Calegari, em papel gelatina bromuro, medindo 15,2 por 21 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda. Construída entre 1779 e 1846. Demolida em 1929 para a edificação da Catedral Metropolitana. Fonte Museu Joaquim Felizardo. No painel, segunda imagem da primeira linha. Palácio do Governo. Foto em preto e branco de Virgílio Calegari, em papel, medindo 8 por 10,5 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda. Construído entre 1773 e 1789. Demolido em 1894 para a edificação do atual Palácio Piratini. Fonte Museu Joaquim Felizardo.
No painel, primeira imagem da segunda linha. Assembleia Provincial. Foto em preto e branco de Virgílio Calegari, em papel gelatina, medindo 14,6 por 19,5 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda: prédio construído a partir de 1773 para sediar a tesouraria da Real Fazenda. Sede da Assembleia Provincial, 1835 a 1867. Atual Memorial do Legislativo Gaúcho. Fonte: Museu Joaquim Felizardo. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 9. Igreja Nossa Senhora das Dores. No painel, terceira imagem da primeira linha. Igreja Nossa Senhora das Dores. Foto em preto e branco de Virgílio Calegari, em papel gelatina, medindo 14,7 por 24,1 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda: construída a partir de 1807. Entre 1900 e 1901, foram inauguradas as duas torres, compondo a fachada atual. Fonte: Museu Joaquim Felizardo. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 10. Solar Lopo Gonçalves. No painel, quarta imagem da primeira linha. Solar Lopo Gonçalves. Foto em preto e branco de autoria desconhecida, em papel, medindo 11 por 17 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda: casa de porão alto, construída entre 1845 e 1855, para sediar uma chácara. A partir de 1982, passou a abrigar o Museu Joaquim Felizardo. Sítio arqueológico. Fonte: Museu Joaquim Felizardo. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 11. Campos da Várzea Redenção. No painel, quinta imagem da primeira linha. Várzea. Foto em preto e branco de autoria desconhecida. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda: o atual Parque Farroupilha era uma grande área alagadiça utilizada como logradouro público e para reunião de gado. Sítio arqueológico. Fonte: Museu Joaquim Felizardo. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 12. Quadro da Santa Casa de Misericórdia. No painel, segunda imagem da segunda linha. Hospital Santa Casa de Misericórdia. Reprodução colorida de uma pintura a óleo de autoria desconhecida. Legenda: construído a partir de 1803, passando a receber os enfermos em 1826. Sítio arqueológico. Fonte: Museu Júlio de Castilhos. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 13. Solar dos Câmara. No painel, terceira imagem da segunda linha. Solar dos Câmara. Foto da década de 1910, em preto e branco, de Virgílio Calegari, em papel gelatina, medindo 21,9 por 17,2 centímetros. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda: casa de porão alto, construída em 1818. Atualmente, pertence à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Sítio arqueológico. Fonte, Museu Joaquim Felizardo. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 14. Igreja do Rosário. No painel, quarta imagem da segunda linha. Igreja do Rosário. Foto em preto e branco de Virgílio Calegari. Acervo do Museu Joaquim Felizardo. Fototeca Cioma Brightman. Legenda. Construída entre 1817 e 1827 por escravos. Foi demolida para a edificação do atual templo. Fonte, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 15. Fortificações. No painel, quinta imagem da segunda linha. Fortificações. Mapa de fundo branco e traçado em preto. Legenda. Trincheira com terra socada entre duas estacas paralelas, com um fosso escavado no lado externo. Em baluartes eram instaladas as peças de artilharia. Com o término da Revolução Farroupilha, em 1845, as fortificações foram demolidas. Agora, localize a próxima bolinha e aponte sua pentop para a etiqueta à esquerda dela, ou peça para o mediador o conteúdo deste ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 16. Foto da Igreja Matriz com Capela do Divino Espírito Santo. A fotografia horizontal em preto e branco mostra o ponto de vista de alguém na atual Rua Espírito Santo, no trecho entre a Riachuelo e a Duque de Caxias, com a Capela do Divino Espírito Santo e a Igreja Matriz ao fundo na Duque. Em primeiro plano, ocupando quase toda a metade direita da foto, está a lateral do antigo Tribunal de Justiça, um prédio claro e com 3 pisos, incluindo o porão. O ângulo da foto permite ver em cada piso superior 11 janelas. As do primeiro piso são em arco e as do segundo são retangulares com frontões triangulares. Uma escadaria ladeada por 2 colunas, que começa na calçada e se divide em 2 lances, um de frente para o outro e ambos protegidos por um guarda-corpo gradeado, dá acesso ao primeiro piso. O meio-fio é demarcado por 12 mudas de palmeiras. Ainda na direita, diante do prédio do tribunal, está a Praça Marechal Deodoro, cercada por um gradil baixo e ocupada por inúmeras árvores ainda em crescimento. Ao fundo, na Duque de Caxias, de frente para a praça, está a Igreja Matriz, uma edificação clara formada por um corpo central entre 2 campanários. No nível da rua, o corpo central apresenta 3 portas de madeira entalhada, cada uma encimada por uma janela. Acima da janela central, no frontão de linhas curvas, há uma abertura circular, conhecida como óculo, e logo acima dele, no topo, uma cruz. Cada campanário é coroado por um coruchel, uma espécie de prisma arredondado, cercado por 4 cumes e encimado por uma pequena cruz. No campanário da esquerda, abaixo do sino, está um relógio circular. Na esquerda, ao lado da Igreja Matriz, está a Capela do Divino Espírito Santo, uma edificação clara e estreita em estilo neogótico, com 3 torres pontiagudas, sendo a central a mais alta. A ampla porta em arco e folhas de madeira entalhada ocupa quase a metade da altura da capela e é acessada da rua por uma escadaria. Quase na margem esquerda da foto, de frente para a praça, destaca-se entre o casario que projeta sombras no leito da rua, a lateral do prédio conhecido como Forte Apache, na esquina das ruas Espírito Santo e Jerônimo Coelho, uma edificação escura com 2 pisos e 2 torreões. O terreno para a construção da Igreja Matriz Madre Mãe de Deus, planejada a partir da transferência da capital do estado de Viamão para Porto Alegre, foi demarcado em 1772, sob ordem do vice-rei. Em 1774, o projeto de autoria desconhecida chegou pronto do Rio de Janeiro
mas as obras só começaram em 1779. Em 1848, o Papa Pio IX criou a Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, visando a construção de uma catedral no local da Igreja Matriz e designando-a como Catedral Provisória. 4 templos diferentes receberam o nome de Capela do Divino Espírito Santo, 3 deles construídos no mesmo local, ao lado da Igreja Matriz. O primeiro ergueu-se em 1772. O segundo, cuja data de construção é desconhecida, foi demolido em 1882 para dar lugar à terceira capela, em estilo neogótico, finalizada em 1884 pela Irmandade do Divino Espírito Santo. Tanto a capela como a Igreja Matriz desapareceram em 1929, cedendo espaço para a nova Catedral Metropolitana. A atual Igreja do Divino foi construída entre 1929 e 1935, na esquina da Rua José Bonifácio com a Avenida Osvaldo Aranha, junto ao Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. Agora, peça ao mediador o diagrama tátil desta foto e aponte sua pentop para a etiqueta em relevo no canto superior direito. Faixa 17. Diagrama tátil da foto da Igreja Matriz com Capela do Divino Espírito Santo. Este diagrama reproduz em relevo a foto da Igreja Matriz com Capela do Divino Espírito Santo. O fundo que corresponde ao céu é preto, e as edificações, a Rua de Paralelepípedos e a Praça Marechal Deodoro estão representadas em amarelo. Posicione cada mão em um lado do diagrama a partir da base. Começando pela esquerda, suba lentamente e, com a ponta dos dedos, perceba na área lisa em relevo a região do casaril. No topo, destaca-se um dos torreões do Forte Apache, com formas retas, arrematadas por minúsculos recortes. Agora, explore calmamente a grande área em relevo no lado direito do diagrama. Trata-se da lateral do prédio do antigo Tribunal de Justiça. O canto inferior direito, que é liso, corresponde à calçada e ao térreo do prédio. As ranhuras representam a escadaria e as 22 janelas distribuídas nos 2 pisos. Agora reconheça a extensa área com textura quadriculada, que representa a Rua de Paralelepípedos. Logo acima da extremidade da calçada do tribunal, recortada em 3 pontas, está a Praça Marechal Deodoro. As ranhuras sinalizam o gradil e as árvores. Logo acima está a Igreja Matriz, com o corpo central entre as 2 torres dos campanários. As ranhuras representam as portas, janelas, o óculo central e o relógio no campanário da esquerda. No topo do frontão de linhas curvas está a cruz. Agora, no alto de cada campanário, identifique com delicadeza o coruchel cercado por 2 pequenos cumes. Agora, vá ligeiramente para a esquerda e encontre o prédio estreito da Capela do Divino Espírito Santo. Perceba a torre central pontiaguda e bem mais alta que as 2 torres laterais e afiladas. Finalmente, identifique no alto a área lisa. Ela representa o céu que destaca os contornos de cada edificação. Agora, peça ao mediador o carrilhão. Localize a etiqueta de papelão que contém a etiqueta em relevo e aponte sua pentop para ela. Faixa 18. Carrilhão. Carrilhão é o nome dado a qualquer conjunto de sinos. Podem ser chamados assim tanto os grandes sinos nos campanários das igrejas como os menores, feito este que você tem nas mãos. Na liturgia da missa, um carrilhão assim é badalado pelo acólito ou coroinha no momento da consagração, e seu som simboliza a presença de Jesus Cristo. Este carrilhão é composto por 3 sinetas, tem acabamento cromado e mede aproximadamente 14 centímetros de altura por 17 de diâmetro. Experimente badalá-lo. Cada sineta reflete as imagens ao seu redor, como um espelho, e tem 7 centímetros de diâmetro. Vire o carrilhão de cabeça para baixo
e perceba que cada badalo está pendurado na campânula por uma pequena corrente com 2 elos. Note que as sinetas estão fixadas a um suporte triplo, também cromado, composto por uma alça com base circular de 8 centímetros de diâmetro. Explore a alça e identifique ao centro um coração vazado entre 2 trigos também vazados. O coração se repete em cada uma das 3 hastes que sustentam as sinetas. A base circular é adornada por delicados desenhos em relevo. Os maiores são 4 cruzes com um trigo no intervalo entre cada uma. Explore sem pressa esses detalhes. Perceba o peso, as dimensões, a temperatura do metal. Agora, peça ao mediador a imagem do Divino Espírito Santo. Localize a etiqueta de papelão, que contém a etiqueta em relevo, e aponte sua pentope para ela. Faixa 19. Imagem do Divino Espírito Santo. A festa do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma das mais tradicionais manifestações populares difundidas pelo catolicismo português. Sua origem remonta ao século XIV, por volta de 1320, quando as celebrações se iniciaram no convento franciscano de Alenquer, em razão de uma promessa da rainha Isabel Aragão ao Divino Espírito Santo, pela paz no conflito entre seu marido, o rei Dom Dinis, e o filho legítimo de ambos, Dom Afonso. O rei desejava que o trono fosse herdado por seu filho bastardo, Afonso Sanches, o que gerou um confronto familiar. As celebrações acontecem no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, época das primeiras colheitas no hemisfério norte, evocando a esperança na igualdade entre as pessoas, com prosperidade e abundância a todos. A devoção ao divino floresceu especialmente no arquipélago dos Açores, e de lá foi propagada aos territórios colonizados pelos portugueses. Historiadores estimam que os festejos tenham chegado ao Brasil logo após a descoberta no século XVI. Você tem nas mãos uma pequena réplica em gesso da imagem que representa o Divino Espírito Santo. Ela é composta por um esplendor dourado, uma espécie de auréola contornada por raios, que tem no centro uma pomba branca de asas abertas. O diâmetro do esplendor é de aproximadamente 9 centímetros. Explore a imagem contornando o esplendor com as pontas dos dedos. As pontas de cada raio são pintadas de um dourado mais brilhante. Agora, perceba os detalhes da pomba. Os olhos são pintados de preto e o bico e as patas de cor de laranja. Enquanto você segue explorando a imagem do Divino Espírito Santo, aproveite para escutar a oração do Divino na voz do Padre Jacques Rodrigues. Se preferir, peça ao mediador que organize o conteúdo sobre o próximo ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentope para o canto superior direito da imagem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Faixa 20. Foto da Igreja das Dores. A fotografia horizontal em preto e branco retrata a antiga fachada da Igreja das Dores, vista por alguém que está na Rua dos Andradas, de frente para a extensa escadaria dividida em 3 níveis. A fachada ocupa quase os 2/3 superiores da foto, e a escadaria, o terço inferior. A fachada é retangular, com um pequeno frontão triangular. O prédio tem 2 andares e apresenta ao centro, no primeiro piso, 3 portas escuras em arco. A do meio é mais alta e ligeiramente mais larga que as demais. No segundo andar, há 3 janelas claras, também em arco, com as vidraças quadriculadas. Também no segundo andar, em cada lateral da fachada,
está uma abertura escura no mesmo formato e dimensões das janelas. A escadaria aparece escurecida e em cada lado, ao longo de toda sua extensão, está um guarda-corpo branco. Na base da escadaria, paralelamente a andradas e perpendicular a cada guarda-corpo, está um muro escuro com detalhes brancos. No rodapé da foto, perto de alguns degraus que levam à área plana na base da escadaria e de frente para nós, estão 3 pessoas trajadas de branco, 2 à esquerda e 1 à direita. Elas parecem minúsculas se comparadas à imponência da escadaria e da igreja. Em cada lado da foto está uma edificação branca vizinha à igreja. Declarada Patrimônio Nacional pelo IPHAN, a Igreja das Dores é a mais antiga de Porto Alegre. Sua pedra fundamental remonta a 2 de fevereiro de 1807, mas a escadaria monumental foi concluída somente 66 anos depois. Até então, o acesso à igreja era exclusivamente pela rua Riachuelo. No final do século XIX, o templo ainda não recebera revestimento e não havia torres. Então, a comunidade reuniu-se para financiar os arremates na fachada, projetados pelo arquiteto Júlio Weise, em estilo eclético, com influência germânica e que incluíam 2 torres, um frontão em baixo relevo e 3 esculturas do artista João Vicente Friedrichs, representando a fé, a esperança e a caridade. As obras foram concluídas em 1904. Agora, peça ao mediador a maquete das fachadas da Igreja das Dores. Procure a etiqueta em relevo no canto superior direito e aponte sua pentope para ela. Faixa 21. Maquete tátil da fachada da Igreja das Dores. Esta maquete tátil, com 2 fachadas intercambiáveis da Igreja das Dores, é feita de chapas de MDF, uma espécie de aglomerado bege de fibra de madeira, cortadas a laser, o que confere às áreas recortadas um tom escuro que lembra café. Posicione suas mãos na parte de baixo da maquete, na área plana que conduz à escadaria. Suba calmamente os 20 degraus que representam os mais de 70 da escadaria original. Perceba que eles estão divididos em 3 blocos entremeados por 2 platôs. O último bloco, que apresenta degraus mais estreitos que os anteriores, termina no nível das 3 portas em arco. Reconheça o contorno de cada porta e repare que a do meio é mais alta e ligeiramente mais larga que as outras 2. Suba um pouco pela fachada e identifique, no segundo piso, as 3 janelas também em arco, uma acima de cada porta. Deslize os dedos para as laterais da fachada e note que as aberturas em arco têm os mesmos formato e dimensões das janelas. Contorne todo o perímetro da fachada. Perceba seu formato retangular e, no topo, o frontão triangular. Agora, troque a antiga fachada pela atual. Para isso, puxe-a delicadamente para cima e encaixe a outra fachada no mesmo local, empurrando-a suavemente para baixo. Comece contornando todo o perímetro da fachada. Perceba as 2 torres que ladeiam o corpo central, erguido onde antes havia o frontão triangular. No corpo central, note as 3 aberturas em arco logo acima das 3 janelas originais. No prédio atual, cada uma dessas aberturas abriga uma escultura que representa, respectivamente, a esperança, a caridade e a fé. Repare que acima da abertura do meio há um círculo. Ele sinaliza a escultura em relevo na igreja atual, que mostra uma coroa de espinhos contendo um coração perfurado por 7 espadas. Perceba o novo frontão com as laterais em curva suave, arrematado por uma cruz e ladeado por 2 pináculos. Agora tateie as torres. Cada uma apresenta 2 campanários em forma de arco, um acima do outro, levemente traçados no MDF. Logo acima de cada campanário, perceba um pequeno orifício que representa o óculo. Tateie a porção final de cada torre e repare no suave afunilamento do MDF. As ranhuras no MDF sinalizam os frontões triangulares e as aberturas em arco. Agora, enquanto você segue explorando a maquete, escute a lenda da maldição do escravo Josino sobre a construção das torres. Se preferir, peça ao mediador a imagem de Nossa Senhora das Dores, localize a etiqueta de papelão que contém a etiqueta em relevo e aponte sua pentope para ela.
A lenda da maldição do escravo Josino. Para muitas pessoas, uma lenda explicaria os quase 100 anos consumidos na construção da Igreja das Dores, entre 1807 e 1904. Conforme essa narrativa, Domingos José Lopes, senhor da região, ordenou que o escravo Josino trabalhasse nas obras. Enquanto o escravo servia à construção da igreja, desapareceram tijolos e outros materiais. Domingos acusou Josino que, sem direito à defesa, como todos os escravos, foi preso e condenado à morte. No dia da execução, Josino, que se declarava inocente, teria rogado uma praga, segundo a qual Domingos seria castigado por sua crueldade e injustiça, jamais testemunhando a conclusão das obras das torres. De fato, a construção atrasou e foi se estendendo por dezenas de anos, ao longo dos quais o projeto original foi alterado. Domingos morreu sem ver as torres concluídas. Em 22 de dezembro de 1900, uma reportagem do Correio do Povo citava a lenda da crendice ignara que a reputada obra era impraticável, em virtude de suposta praga rogada por um desgraçado que disse foi por estas vizinhanças justiçado por delito que não cometera. A Igreja das Dores só foi entregue à comunidade em 1904. Faixa 22. Imagem da Virgem Dolorosa. A origem da devoção à Nossa Senhora das Dores começou no século XV, com a instituição da celebração litúrgica das chamadas Sete Dores de Maria, correspondentes aos episódios da profecia do velho Simeão, da fuga para o Egito, da perda de Jesus aos 12 anos durante a peregrinação à Cidade Santa, do caminho de Jesus para o Calvário, da crucificação, da deposição da cruz e da sepultura, todos narrados no Evangelho. Essas 7 dores são representadas por 7 espadas cravadas no coração da Virgem. Algumas vezes, a iconografia apresenta uma só espada perfurando seu coração. No Brasil, os ritos da devoção aos sofrimentos de Maria iniciam-se na década de 1770. E em Porto Alegre, as evidências sobre as primeiras manifestações de culto à Virgem remontam ao ano de 1779, na Igreja Matriz Mãe de Deus, local de origem da Irmandade da Ordem Terceira de Nossa Senhora das Dores. Somente em 1832, a Irmandade tornou-se freguesia autônoma, desvinculando-se da matriz. Hoje, a Igreja Nossa Senhora das Dores é considerada o templo católico mais preservado de Porto Alegre. Você tem nas mãos uma imagem da Virgem Dolorosa feita de resina, com 22 centímetros de altura sobre um pedestal vermelho escuro com diâmetro de 8 centímetros. A Virgem usa véu branco e manto preto forrado de dourado sobre uma túnica branca. Tem as mãos postas em oração na altura do peito, com os dedos entrelaçados e está descalça. Toque delicadamente o rosto da Virgem. Sua pele é bem clara, os cabelos sob o véu são castanhos. Tem sobrancelhas delgadas e de seus olhos escuros escorrem lágrimas pelas faces ligeiramente coradas. Sinta as finas linhas em relevo que representam suas lágrimas. A Virgem parece dirigir seu olhar tristonho ao céu e tem lábios finos e rosados. Perceba que a cabeça está levemente inclinada e é emoldurada por uma auréola dourada com borda contornada por 14 estrelas. Tateie o véu e note que ele cobre também os ombros, o colo e desce pelas costas. O manto e a túnica, que deixa somente os dedos dos pés à mostra, descem até uma superfície verde com textura que sugere grama, cobrindo uma base cinza que imita uma pedra. Na frente do pedestal há uma plaqueta dourada, que traz em letras pretas o nome Virgem Dolorosa, e abaixo a marca registrada de Ângelo. Agora, enquanto você segue explorando a imagem da Virgem Dolorosa, aproveite para escutar a oração à Nossa Senhora das Dores na voz do Padre Jacques Rodrigues. Se preferir, peça ao mediador que organize o conteúdo sobre o próximo ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentope para o canto superior direito da imagem.
Virgem Mãe tão santa e pura, vendo eu tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas me lavem e no meu peito se gravem, para não mais se apagar. No julgamento consegue que as chamas não seja entregue quem soube em ti se abrigar. Que a Santa Cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar. Vindo, ó Jesus, minha hora, por essas dores de agora, no céu mereça um lugar. Amém. Faixa 23. Foto da Assembleia Provincial. A fotografia horizontal em preto e branco retrata uma vista enviesada da fachada do casarão da Assembleia Provincial, na rua Duque de Caxias, com a frente e uma das laterais em destaque. A construção com 2 pisos e formato de caixa, erguida entre 2 muros claros, aparece ao centro, ocupando quase toda a foto, sobre uma calçada elevada em relação ao leito de paralelepípedos da rua. É acessada por uma escada em forma de pirâmide com 5 degraus, ladeada por 2 pequenos pilares. As paredes aparecem em tom acinzentado, e as aberturas e os arremates da fachada são claros. No primeiro piso, uma porta central em arco está entre 2 grupos de 3 janelas também em arco e com vidraças quadriculadas. O arco de cada janela é adornado por meia rosácea, com um desenho que lembra o formato de pétalas de margarida em volta do miolo. No alto da porta central, a decoração é uma estrutura metálica semelhante ao formato de meio sol emitindo raios. À direita, no muro que acompanha o traçado da calçada elevada e com suave declive, há uma porta de madeira fechada. No piso superior estão 7 portas em arco com folhas quadriculadas, protegidas por guarda-corpos gradeados. O alto de cada uma exibe meia rosácea decorada com semicírculos sobrepostos. Os intervalos entre as portas são ocupados por pilastras jônicas, que apresentam no topo chamado de capitel uma espécie de retângulo horizontal com as laterais em forma de caracol. Acima da porta central há uma placa clara, com dizeres que a distância não permite reconhecer, e afixado ao gradil do respectivo guarda-corpo, um mastro sem bandeira. No topo do casarão, uma platibanda gradeada é entremeada por 9 pilares de lados retos, que causam a impressão de ser prolongamentos das pilastras jônicas. À direita, a lateral do casarão apresenta, no primeiro piso, 2 aberturas praticamente ocultas pelo muro. No piso superior, 2 janelas em arco, com detalhes semelhantes aos das portas, e no frontão triangular, 4 pequenas aberturas circulares. Os fundos do casarão, uma extensão de sua lateral em uma área mais baixa que a fachada, são arrematados por uma platibanda com 3 pilares. Na beira da calçada, perto de cada extremidade do casarão, há um poste com luminária ao lado de um pequeno pilar. À esquerda e ao longe, por trás do muro claro, telhados de casas vizinhas. O casarão da então Assembleia Provincial é um dos mais antigos de Porto Alegre. Foi construído a partir de 1773, na rua Duque de Caxias, a poucos metros da Igreja Matriz, e sediou o Legislativo Gaúcho de 1835 a 1967. Era chamado de Casa Rosada e tinha apenas um pavimento. Em 1860, ganhou o segundo piso e passou a abrigar também a Junta de Administração e Arrecadação da Fazenda. Desde 2004, cedia o Memorial do Legislativo. Agora, peça ao mediador o diagrama tátil desta foto e aponte sua pentop para a etiqueta em relevo no canto superior direito. Faixa 24. Diagrama tátil da Assembleia Provincial. Este diagrama reproduz em relevo a foto da Assembleia Provincial.
O fundo é branco, assim como a camada intermediária, que na direita representa os fundos do casarão. Na esquerda, a porção do muro e no topo, o gradil da platibanda. O casarão, a calçada elevada, a escada, o leito da rua de paralelepípedos e a porção de muro na direita estão representados em cor de laranja. Posicione as mãos na base do diagrama. A área com textura quadriculada representa o leito de paralelepípedos da rua. Imediatamente acima, a área em relevo mais pronunciado corresponde à calçada elevada em relação ao leito da rua. À direita, perceba o declive suave da calçada. Na esquerda, as ranhuras representam os degraus da escada em forma de pirâmide que conduz ao casarão. Agora, tateie cada uma das laterais do diagrama. Na esquerda, identifique a pequena porção em relevo que representa o muro. Na direita, ele corresponde à área lisa, logo acima do declive da calçada. A abertura retangular sinaliza a porta no muro, que dá acesso à lateral do casarão. Agora, com ambas as mãos e sem pressa, perceba os 2 grupos de 3 janelas em arco, que ladeiam a porta no primeiro piso, também em arco e ligeiramente maior. Note que as dimensões das janelas diminuem da direita para a esquerda, devido à perspectiva da foto original, que retrata o casarão de viés. Suba e repare agora nas portas em arco do segundo piso, também em perspectiva. No intervalo entre cada porta, as ranhuras sinalizam as pilastras jônicas, com capitéis em forma de retângulo horizontal de laterais arredondadas. Suba mais um pouco e identifique a platibanda também em perspectiva, representada pelos 9 pilares de lados retos. A área em relevo mais baixo representa o gradil. Ainda no alto do casarão, seguindo para a direita, perceba o formato triangular do frontão. Desça um pouco e identifique as 2 janelas em arco do piso superior, também representadas em perspectiva. À direita das janelas, a área em relevo mais baixo sinaliza os fundos do casarão. No topo, cada recorte suave e minúsculo corresponde a um dos 3 pilares da platibanda. Agora, peça ao mediador a maquete da Assembleia Provincial. Procure a etiqueta em relevo no telhado do prédio, à direita, e aponte sua pentope para ela. Faixa 25. Maquete em 3 dimensões da Assembleia Provincial. Esta maquete tátil em 3 dimensões da Assembleia Provincial é feita de chapas de MDF, uma espécie de aglomerado bege de fibra de madeira, cortadas a laser, o que confere às áreas recortadas um tom escuro que lembra café. Segure cuidadosamente a maquete e perceba suas dimensões. São 34 centímetros de largura, 25 de altura, 26 de profundidade e peso de aproximadamente 1 kg. Repare no telhado de 2 águas que está oculto na foto original. Nos fundos do casarão, note como o telhado fica reto. Sinta a textura quadriculada em toda a extensão do telhado. Agora, posicione suas mãos na parte frontal da maquete e concentre-se na fachada do casarão. Todos os detalhes salientes aparecem em cor clara na foto original. Começando pela base, perceba na direita da porta central em arco uma figura humana de chapéu. Ela nos dá uma ideia das proporções do casarão. Note também a diferença entre as dimensões da porta e dos 2 grupos de 3 janelas em arco que a cercam. Tateie a parte interna das aberturas em arco. As ranhuras representam a área originalmente ocupada pelas vidraças e pelos vitrais. Suba até o segundo piso e repare nas pilastras jônicas intercaladas às 7 portas em arco. Perceba o acabamento arredondado dos capitéis. Tateie a parte interna das portas em arco. Aqui também, as ranhuras sinalizam a área ocupada originalmente pelos guarda-corpos metálicos, as folhas envidraçadas e os vitrais. Suba mais um pouco e identifique na platibanda os pilares de lados retos. O espaço liso entre eles corresponde à grade retratada na foto original. Agora, peça ao mediador o mata-borrão. Localize a etiqueta de papelão que contém a etiqueta em relevo e aponte sua pentope para ela. Faixa 26. Mata-borrão. Ao longo dos séculos XIX e XX, o mata-borrão
era utilizado para absorver os excessos de tinta no papel, resultantes da escrita a pena ou caneta tinteiro. O nome define tanto o papel absorvente como o objeto que o incorporava, em formato de carimbo com a base convexa, que lembra a estrutura de bercinhos de embalar bebês. A cada linha de texto, pressionava-se o mata-borrão sobre a superfície da folha de papel a fim de remover os pingos e a tinta excedente, evitando manchas. O papel mata-borrão sugava a tinta e cada linha do texto original ficava impressa de trás para frente na superfície absorvente. Quando o papel mata-borrão ficava completamente coberto de tinta, desatarrachava-se o cabo para substituir a folha usada. Como o objeto mata-borrão era volumoso, desenvolveu-se uma alternativa para seu uso na escola, o papel absorvente em forma de cartão, que era colocado entre as páginas dos cadernos. Em 1938, o húngaro László Biró inventou a caneta esferográfica, cuja patente foi adquirida em 1950 pela Bic, e os mata-borrões foram caindo em desuso. O objeto que você tem nas mãos é um mata-borrão original pertencente ao acervo do Museu de Porto Alegre. Ele é de madeira escura e tem o cabo e a face retangular inteiramente entalhados. Mede 18 centímetros de largura, 11 de altura e 8 de profundidade, pesando cerca de 300 gramas. Apoie a base com papel absorvente na palma da mão e com a outra tateie o cabo do mata-borrão. Perceba a superfície entalhada com flores e ranhuras. Agora, toque a face retangular que serve de base ao cabo e repare na superfície praticamente toda entalhada. O papel absorvente é bege e apresenta 5 manchas esparsas de tinta preta com tamanhos diferentes. Agora, segure o mata-borrão pelo cabo e experimente pressioná-lo sobre uma superfície plana. Imagine que você o está aplicando sobre uma frase recém-escrita. Em uma das faces da base convexa, há um código manuscrito em letras brancas. Agora, peça ao mediador que organize o conteúdo sobre o próximo ponto. Comece pela foto ampliada, apontando sua pentop para o canto superior direito da imagem. Faixa 27. Foto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A fotografia vertical em preto e branco mostra, em um dia claro, o ponto de vista de alguém na descida da atual rua Vigário José Inácio, no trecho entre a Rua da Praia e a Avenida Otávio Rocha, olhando para a calçada da direita, onde a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário então erguia-se, entre um conjunto de edificações de 1 ou 2 pisos. A igreja clara, com detalhes em cinza e decoração em relevo, está no centro da foto, quase de lado, com o pátio frontal também chamado de adro, praticamente oculto por uma casa térrea que tem 6 janelas claras em arco. Deste ângulo, é possível perceber apenas a parte superior do corpo central da igreja, com 3 janelas em arco e o frontão curvo com uma pequena cruz no topo, entre 2 campanários com uma abertura em arco em cada uma das 4 faces. Cada campanário é coroado por um coruchel, uma espécie de telhado em forma de pirâmide arredondada, delimitado por 4 pequenos cumes. No alto de cada coruchel está uma cruz delgada. Em cada face da base de ambos os campanários, mais ou menos na altura das janelas em arco do corpo central, há uma pequena abertura circular também chamada de óculo. Atrás do corpo central, o telhado é de telhas de barro. Na parte visível do adro, acessado da calçada por 4 degraus, percebe-se a área delimitada por grades entre pilares baixos. Na calçada em frente, palmeiras baixas e postes de luz, e no leito da Rua de Pedras, uma pequena carroça estacionada. Na mesma calçada, as edificações baixas que avançam rua acima, a partir da casa com janelas em arco, ao lado da igreja, têm aspecto envelhecido, com reboco despedaçado, tijolos aparentes e um trecho coberto com tábuas. Nas fachadas de 2 delas estão instalados toldos feitos com um pano esticado sobre estacas enterradas no cordão da calçada. Assim como na igreja, os telhados são de telha de barro. A Irmandade era uma instituição religiosa na qual escravos e alforriados se agregavam em devoção à padroeira Nossa Senhora do Rosário. Com o princípio de ajuda mútua,
Os participantes contribuíam com uma joia de entrada e taxas anuais, e em troca recebiam a assistência de que necessitassem. Em Porto Alegre, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário foi instituída em 1786 e, inicialmente, foi instalada junto à Igreja Matriz Nossa Senhora de Deus. Anos mais tarde, a Irmandade foi transferida pelo vigário José Inácio para uma sede própria, localizada na Rua da Bandeira, atual Rua Vigário José Inácio. Segundo o historiador Sérgio da Costa Franco, a igreja foi construída nas horas vagas dos trabalhadores negros, sendo concluída em 1827, quando recebeu a imagem da padroeira. Em 1951, o templo original foi demolido para dar lugar ao que existe atualmente. A mitra arquidiocesana alegou que o prédio estava pequeno demais para o número de fiéis e sua estrutura ameaçava desabar. O novo templo foi inaugurado em 7 de outubro de 1956, dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. Agora, peça ao mediador o diagrama tátil desta foto e aponte sua pentop para a etiqueta em relevo no canto superior direito. Faixa 28. Diagrama tátil da foto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Este diagrama reproduz em relevo a foto da igreja de Nossa Senhora do Rosário. O fundo liso que corresponde ao céu e às edificações ao longe é preto. As superfícies em alto relevo e texturizadas são amarelas, representando a rua, a igreja e as edificações em primeiro plano. A partir da base, posicione cada mão em um lado do diagrama. Na esquerda, perceba a área diagonal com textura mais áspera. Ela corresponde ao leito de pedras da rua. Imediatamente acima, tente identificar bem devagar com as pontas das unhas 3 linhas diagonais que delimitam a estreita faixa lisa que atravessa o diagrama da esquerda para a direita. Esta faixa representa o cordão da calçada, a própria calçada e o início da fachada das edificações baixas que avançam rua acima. Logo acima da área texturizada da rua, localize a parte lisa em baixo relevo e, seguindo para a direita, perceba a região em alto relevo. A estreita área com ranhuras corresponde a 6 janelas em arco da casa térrea ao lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Continuando para a direita, procure identificar logo em seguida, sem pressa, com as pontas das unhas, 3 linhas diagonais bem curtas. Elas representam o toldo de pano de uma das edificações que avançam pela subida da rua Vigário José Inácio. Ainda explorando a direita do diagrama, reconheça a região lisa que corresponde às demais edificações. Nos limites do alto e da direita desta área, as regiões texturizadas representam, respectivamente, os telhados e o trecho coberto com as tábuas mencionado na descrição da foto. Agora, avance para cima. A região um nível abaixo representa a igreja de Nossa Senhora do Rosário. A área com ranhuras delicadas logo acima da região texturizada em relevo mais alto sinaliza o corpo central, com as 3 janelas em arco e as bases dos 2 campanários com as pequenas aberturas circulares, conhecidas como óculos. Subindo um pouco mais, tente identificar sem pressa também as ranhuras que representam as linhas curvas do frontão e as 3 aberturas em arco dos campanários, uma bem estreita no da esquerda e 2 no da direita. Agora, com calma, procure reconhecer os recortes arredondados de cada coruchel no alto de cada campanário. Em razão do efeito de perspectiva da foto, reproduzido neste diagrama tátil, o coruchel da direita é um pouco maior que o da esquerda. Ambos lembram o desenho de uma taça emborcada, em que o pé corresponde à cruz delgada no alto de cada coruchel.
No campanário da direita, se você descer um pouquinho os dedos, poderá perceber em cada lado 2 minúsculos recortes pontiagudos, que representam os cumes que cercam o coruchel. Agora, peça ao mediador o rosário, localize a etiqueta de papelão que contém a etiqueta em relevo e aponte sua pentop para ela. Faixa 29, Rosário. O culto a Nossa Senhora do Rosário e a recitação do Rosário, intimamente ligada à meditação dos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, foram difundidos na Europa pelos dominicanos ao longo do século XIII. No Brasil, estas práticas foram adotadas no período colonial para propagar os ensinamentos católicos aos africanos, que se reuniam nas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. O rosário era manufaturado pelos escravos com contas naturais, chamadas de lágrimas de Nossa Senhora, e capim trançado. Segundo a professora Antônia Aparecida Quintão, tradicionalmente, o rosário é composto por 150 Ave-Marias divididas em 15 dezenas, cada uma precedida por um Pai Nosso, que constituem rosas oferecidas, consagradas e dedicadas a Nossa Senhora do Rosário. Junte este rosário nas mãos e sinta o cheiro. Você diria que as contas e cruz são feitas de que material? Madeira, certo? As contas estão misturadas aleatoriamente, em tons que variam do bege ao castanho escuro. A cruz tem uma cor mais clara, lembrando casca de noz. E a ligação é feita com uma linha trançada cor de chocolate. Já a imagem de Jesus crucificado, a pequena placa no topo da cruz com a inscrição INRI e a medalha de dupla face, com as imagens do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora, no início das dezenas de contas, são de metal em um tom de dourado queimado. Perceba a leveza, as dimensões e a temperatura dos materiais do rosário. Agora, subindo para qualquer lado, a partir da medalha de dupla face, experimente contar as dezenas de contas. Perceba que este rosário, diferente da maioria, tem 20 dezenas de contas correspondentes às Ave-Marias, precedidas por 19 contas solitárias correspondentes aos Pai Nossos. Explore sem pressa esses detalhes. Agora, se desejar, tome um tempo para fazer suas orações. Faixa 30, Ficha Técnica. Experiência multissensorial para pessoas com deficiência visual no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Este museu está recebendo ações do projeto financiadas com recursos do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura Lei nº 13.490 de 2010. Apoio Museu de Porto Alegre, Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria da Cultura e Sistema Estadual de Museus RS, SEM. Realização Som da Luz, Tecnologia de Inclusão. Financiamento Procultura RS, Fundo de Apoio à Cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos pelo Rio Grande. Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Direção-Geral, Sidney Chames. Produção Executiva, Rosane Furtado. Idealização, Eduardo Cardoso. Planejamento e produção do audioguia com audiodescrição, OVNI Acessibilidade Universal. Roteiro, Kemi Oshiro e Mimi Aragon. Consultoria, Márcia Santos e Marilena Assis. Narração, Marcela Marques. Locução, Fábio Rangel. Orações, Padre Jaques Rodrigues. Estúdio Porta da Toca. Edição, mixagem e finalização, Bruno Klein.
Pesquisa Amanda Eltz, Eduardo Cardoso e Márcia Santos. Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Direção Alexandre Teles. Administrativo Ângela Valbroel. Educativo Maureen Mandelli Correia e Maria Aparecida Aliano Marques. Acessibilidade Márcia Santos. Fototeca Cioma Breitman. Mara Nunes. Arqueologia Fernanda Toqueto. Agradecimentos Núcleo Interdisciplinar Procultura acessível da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Fototeca Cioma Breitman. Marivaldo do Vale Albuquerque. Pentop do Brasil. Richard Serraria. Pingo Borel. Mimo Ferreira. Caco Xavier. Letícia Schwartz. E Maestro Tasso Bengel.